glória a Deus. Vamos mais uma vez fazer o uso da palavra que está no Evangelho de João, capítulo 8. Iremos ler do 31 ao 36. Evangelho de João, capítulo 8, 31 a 36. Vamos em seguida fazer a exposição desta palavra. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Grandioso Deus, maravilhoso e bondoso Pai, neste momento eu te peço humildemente, Pai querido, que tu possas tomar posse dos meus lábios, toma posse, Pai querido, da minha boca, para que não fale eu através do meu intelecto, mas fale o Senhor através de mim, tudo aquilo, ó Deus, que eu e a tua congregação precisa ouvir diretamente de ti nesta noite. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo, que neste momento todo o meu eu, Pai querido, seja anulado, todo o conhecimento seja anulado, e a ação e unção do teu Espírito Santo haja com poder e autoridade nesta noite. Faz assim, ó Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, é o que a tua igreja te pede, e já crendo e agradecendo dizemos amém. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amada igreja, hoje nós vamos fazer a exposição desse texto de João, capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Percebam que o texto vai dizer claramente, vai falar claramente sobre liberdade, sobre libertação do nosso eu. Então, o tema desta noite é o prisioneiro que não sabia que estava preso. O prisioneiro que não sabia que estava preso. Então, é necessário que nós entendamos que aqui, nessa palavra, que tem poder e tem autoridade, a maioria das pessoas imagina que uma pessoa presa é uma pessoa que está ali dominada pelo vício do alcoolismo, é uma pessoa que está ali dominada pelo vício das drogas, pelo vício do cigarro, é uma pessoa que está dominada pela sua vã filosofia de viver. E na verdade não é somente isso. Nós estamos diante de um cenário, amada igreja, em que Jesus está falando expressamente com dois tipos de pessoas. Pessoas que são ali apenas religiosas, que estão praticando a religiosidade, e também Jesus está falando com pessoas que fazem parte do templo, que vão ao templo corriqueiramente, cotidianamente talvez, mas ali essas pessoas estão lá, pessoas que falam de Deus, que pregam, que meditam na lei e na Torá, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo, bem como também pessoas que estão dentro do templo, e hoje não é muito diferente. Hoje nós sabemos, vemos e vivenciamos pessoas que estão há décadas e décadas dentro da igreja, participando
cotidianamente de um ministério, dos trabalhos da igreja, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, ainda estão sendo escravizadas pelo seu próprio eu, estão sendo escravizadas pela sua vã filosofia de viver. Infelizmente, isso é notório no meio do povo de Deus, isso é uma verdade que dói, mas que tem que ser falada. Nós não podemos mascarar, nós não podemos ocultar. A igreja, ela não é feita por santos, ela não é feita por robôs. Então, com certeza vai ter pessoas que estão ali verdadeiramente buscando a Deus, bem como também vai ter pessoas que estão apenas sendo um número, uma estatística. E na verdade, essas pessoas ainda estão escravizadas, ou estão escravizadas na religiosidade, ou estão escravizadas, certo? No seu próprio eu, na sua filosofia, vã filosofia de viver. Percebam que nós encontramos aqui, falando de um contexto histórico, nós vemos que Jesus, ele está em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. E este Jesus, ele está falando para os líderes ali do templo, ele está falando para homens que se achavam os bambambãs da história, da situação, né? Pessoas, homens que se achavam santos, pelo simples fato de serem descendentes de Abraão, essas pessoas, esses líderes, achavam que eram os maiorais, quando na verdade nós sabemos que não, queridos, quando a gente vai querer ser maior ou melhor do que as outras pessoas, nós nos enganamos, nós estamos severamente nos enganando. Por quê? Porque nós não somos, ou pelo menos não podemos querer ser maior ou melhor do que as outras pessoas. Percebam que Jesus aqui, ele vai desmontar uma falsa segurança, certo? Essa falsa segurança que tinha aqueles líderes, uma segurança que estava pautada na descendência de Abraão. Então, nós podemos ver claramente que Jesus, ele quebra, neste momento, ele desmonta essa narrativa. Por quê? Porque aquelas pessoas precisavam saber da verdade. Porém, embora o próprio Senhor Jesus falando, essas pessoas ainda assim não deram crédito, né? E se nós analisarmos Jesus aqui, queridos e queridas, no Evangelho de João, a gente vai ver que este Evangelho, esse texto, ele deixa bastante claro que Jesus é Deus. Esse texto ele deixa bem notório, certo? João aqui, o discípulo, o apóstolo João, ele vai deixar bem claro para a igreja, ele vai deixar bem claro para os leitores da Sagrada Escritura, que Jesus é o Filho de Deus, e sendo o Filho de Deus, ele é Deus também. Então, podemos pressupor que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. E uma outra coisa que nós percebemos claramente aqui, é que Jesus, ele prova que a fé verdadeira, ela produz transformação. Então, ele já mostra para aqueles líderes que eles estavam equivocados, que eles estavam tendo uma falsa segurança, que eles estavam se apresentando como pessoas santas e na verdade não os eram. Por quê? Porque eles simplesmente nunca conseguiram cumprir com a lei e a Torá. Eles não conseguiram cumprir com os 10 mandamentos. A única pessoa que conseguiu cumprir com os 613 preceitos e o decálogo foi a pessoa de Jesus Cristo. Vemos também que neste capítulo aqui 8 do Evangelho de João, nós vamos encontrar um confronto feroz entre a religiosidade e a verdadeira fé. Por quê? Porque se nós formos tão somente religiosos, nós estamos distantes de Deus. A verdadeira religião é servir ao próximo. A verdadeira religião é eu olhar para um bêbado e procurar ver Cristo nele.
Se eu não encontrar Jesus em uma prostituta, se eu não encontrar Jesus em uma pessoa que me causou um mal, eu não encontro Jesus na Bíblia, eu não encontro Jesus na oração, eu não encontro Jesus nos louvores, não. Então, quando eu procuro ver as pessoas com uma lente, certo, de religiosidade, com certeza eu não terei uma fé verdadeira, com certeza eu ainda não tive um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quem pratica religiosidade, quem pratica esse tipo de coisa dentro da igreja, anda longe dos caminhos de Deus. E esse confronto entre religiosidade e a verdadeira fé nos mostra que nós temos que andar com uma fé, em uma fé salvífica. Nós temos que ter uma fé que realmente vai mover montanhas, uma fé que realmente é uma fé transformadora. E essa transformação, ela é preponderante, ela é indispensável para todo e qualquer bom cristão. Então, é necessário que essa fé sobrenatural, essa fé salvífica, ela adentre no íntimo do nosso ser e ela possa, juntamente com Jesus, governar toda a nossa caminhada. Jesus, ele nos mostra claramente isso. Ou seja, que eu e você, nós precisamos de transformação. É como eu sempre gosto de falar, se nós todos os dias fizermos uma introspecção, nós vamos sempre encontrar diariamente algo que ainda precisa ser transformado, algo que ainda precisa ser lapidado em nosso ser, certo? Na nossa mente, aqui e acolá, nossa mente divaga, né, com lembranças do passado, com lembranças do velho homem, e isso não pode acontecer. Se acontecer, tem que ser um acidente de percurso. Então, é preciso que nós busquemos verdadeiramente essa transformação, e essa transformação, amada igreja, só vem se eu e você praticarmos a fé sobrenatural, ou seja, buscarmos a Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador das nossas vidas, esquecermos de sermos religiosos, de praticarmos a religiosidade e praticarmos a verdadeira religião, que não é uma placa denominacional, não é uma igreja A ou B. A verdadeira religião é eu e você amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se eu não amar ao meu próximo como eu tenho que me amar, primeiramente eu não me amo e ando bem longe de amar a Deus. Se eu não encontrar no meu irmão a face de Cristo, eu não vou encontrar em qualquer outro lugar. Não vou. Então, é preciso que nós entendamos exatamente isso. Se nós formos analisar versículo por versículo, e é isso que eu pretendo fazer, nós vamos entender que aqui no capítulo 8, no versículo 32, vai dizer: conhecereis a verdade. Então a palavra verdade aqui, amada igreja, ela não significa apenas um conjunto de informações, um leque de informações. Não podemos ser um computador, uma enciclopédia ambulante, não podemos, e isso não é conhecer a verdade. Por quê? Porque a verdadeira verdade que nós temos que conhecer e praticar é nós entendermos que a realidade, na realidade, essa verdade ela é uma revelação dada por Deus, ou seja, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não são os meus conhecimentos, não são os meus pensamentos, as minhas ideias, certo? Então, a verdade tem que ser tão somente esse manual que o Todo-Poderoso deixou para cada um de nós. Então, percebam que Jesus, ele não está nos oferecendo uma filosofia, ele não está nos oferecendo algo vago, algo superficial, ele está nos oferecendo uma verdade, mas uma verdade que vai nos libertar, uma verdade que vai nos transformar. Nada e ninguém no mundo consegue transformar a mim e a você
consegue transformar a igreja se não for pela palavra do Todo-Poderoso. Somente a palavra consegue nos trazer verdadeira libertação, não somente da religiosidade, não somente das algemas do inimigo, mas libertação também do nosso próprio eu. Então, essa verdade aqui, ela vai expor muitas das vezes algo que nós procuramos esconder, algo que nós procuramos, não queremos que seja revelado, mas a palavra de Deus, ela vai fazer exatamente isso. Essa palavra que foi revelada, ela foi revelada para que nós fôssemos curados, mas para que nós sejamos curados, amados e amadas, é preciso que nós primeiramente sejamos libertos do velho homem, libertos da religiosidade e libertos também desse mundo que muito nos oferece, esse mundo que muito nos engana. Mas nós, quando estamos verdadeiramente na posição, quando nós estamos no altar, quando nós estamos na presença de Deus, essa verdade ela é libertadora, essa verdade ela continuamente, cotidianamente, ela sempre vai nos revelar algo que vai transformar dia a dia a nossa caminhada, a nossa forma de sermos cristãos, sermos igreja de verdade. Versículo 33 vai nos mostrar com clareza que Jesus ele fala aos judeus, e esses judeus eles confrontam Jesus, eles vão confrontar Jesus, ou seja, eles vão responder: nunca fomos escravos. Eles dizem isso para Jesus, eles vão fazer esse confronto, mas eles não querem reconhecer que eles eram escravos da religiosidade. Aqueles homens daquela época, aqueles líderes, não eram verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Com certeza tinha, acredito que tinha alguém que servisse a Deus de verdade, assim como tem nos dias de hoje. Mas a maioria dos líderes praticavam apenas a religiosidade, e esses homens eles estavam tão cegos de uma forma que eles queriam esconder a sua própria história. Por quê? Porque a história mostra com clareza que eles foram escravos, que eles foram ali governados pelo faraó, eles foram governados por outros líderes, né? Então eles procuram confrontar Jesus, dizendo claramente que eles nunca foram escravos, mas eles eram escravos de si, eles eram escravos da sua vã filosofia de viver, eles eram escravos de uma religiosidade, de uma segurança falsa. Essa sim era a verdade na vida daqueles homens. Irmãos, irmãs, quando a palavra nos mostra essas coisas com clareza, quando a palavra da verdade nos transforma, nós vamos entender que muitos de nós que estamos dentro da igreja não queremos admitir os nossos erros, não queremos admitir que somos falhos, não queremos admitir que vez por outra nós deixamos o velho homem reinar ainda. Assim faziam aqueles líderes, eles não admitiam que eram propensos ao erro, que eram propensos ao pecado, e que não eram pessoas 100% santas, assim como nós também não somos. E também vai mostrar claramente que essas pessoas que praticam a religiosidade são pessoas que vivem fundamentadas em justificativas. Eu não vou para o culto porque eu não gosto de fulano, eu não vou para o culto hoje porque estou doente, estou cansado, eu não vou congregar porque não precisa congregar. Então são justificativas infundadas, são justificativas que estão cauterizando a mente e o coração dessas pessoas, apenas em falácias de Satanás. É preciso que nós entendamos isso, e ao entendermos como igreja verdadeira, nós preguemos a essas pessoas que vivem dessa forma. Versículo 34 diz: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado.
Amada igreja, percebam que Jesus aqui, ele vai afirmar algo poderoso. Ele afirma nas entrelinhas que o pecado não somente nos faz uma visita. Quando ele nos visita, quando nós deixamos, nós não pecávamos quando nós éramos crianças, quando nós estávamos ainda na infância. Mas a partir do momento em que há a transição da nossa infância para a nossa adolescência, a gente já passa a pecar. O pecado passa a reinar em nós, né? Então é preciso que nós entendamos isso. O pecado vem e não vem apenas como visitante. Ele fica, ele quer ficar, ele quer nos dominar, ele quer tomar posse de todo o nosso ser, né? Então vemos também que Jesus, ele vai falar claramente que o pecado vai escravizar, que o pecado vai destruir, que o pecado vai matar essas pessoas. Por quê? Porque na proporção em que eu peco demasiadamente, na proporção em que o pecado não é, na minha vida, um acidente de percurso, com certeza esse pecado tornou-se iniquidade, ele tornou-se algo mais forte, ele tornou-se algo mais poderoso, mas porque eu permiti, porque eu abri espaço, eu abri a porta da minha vida, a porta do meu coração, a minha mente, eu abri tudo em mim para que ele chegasse e fizesse moradia. Então o pecado, com certeza, ele começa como uma escolha. Nós pecamos porque escolhemos pecar, mas aí dessa escolha vai se transformar em uma corrente que vai nos aprisionar, uma corrente que vai ser tão pesada que a gente vai andar curvado. A gente vai sempre andar olhando para baixo, e Jesus, ele não quer que nós andemos assim. Ele quer que nós olhemos para os céus, porque é de lá que vem a nossa vitória, é de lá que vem a verdadeira libertação. A palavra que hoje nós temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, ela veio dos céus. Muitos dizem que é um livro escrito por mãos humanas. Sim, é escrito por mãos humanas, mas é inspirado 100% pelo Espírito Santo. Então, nós temos que acreditar verdadeiramente nisso. Versículo 35 vai nos mostrar claramente que o servo, ele não fica na casa para sempre, mas o filho fica. O que isso significa? Significa dizer que nós não precisamos tão somente acharmos que temos que ser servos de Deus. Nós precisamos ser filhos. Nós precisamos verdadeiramente adorar a Jesus, adorar ao Senhor como nosso Pai, como nosso Salvador. Por quê? Porque na proporção em que eu estou apenas dentro da igreja, eu estou sendo servo, porque eu estou servindo o ministério, eu estou achando, certo, que estou servindo a Deus, mas na verdade eu estou sendo apenas uma mera formalidade, uma mera estatística. E dessa forma nós estaremos sendo escravizados. E quem vive escravizado, amada igreja, não vai desfrutar de uma intimidade com Deus. Por quê? Porque o seu eu o oprime e barra essa intimidade. As ações, as algemas do inimigo também vai oprimir, vai barrar essa intimidade com Deus. Mas quando eu deixo de ser servo, um simples servo, um servo natural, e passo a ser filho por adoção, com certeza eu faço parte de todos os banquetes, eu faço parte da mesa de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele deseja transformar a cada um de nós e deixar bem claro que nós não podemos ser escravos, mas filhos. Versículo 36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra aqui, amada igreja, verdadeiramente, significa dizer que aqui ela está eliminando qualquer tipo de falsa liberdade. Por quê? Porque às vezes nós achamos que somos livres.
e na verdade nem sempre somos, porque deixamos o pecado dominar, deixamos o velho homem reinar, e isso não é ser livre, isso é ser escravo. Portanto, é preciso que nós entendamos que o dinheiro não nos liberta, a religião não nos liberta. Outra coisa, o autoconhecimento não nos liberta. Quem vai nos libertar de verdade e verdadeiramente é apenas Jesus. Por isso que nós temos que segui-lo, por isso que nós temos que verdadeiramente buscar esse Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não podemos tão somente ouvir a palavra de Deus, mas temos que colocá-la em prática em todo o nosso cotidiano. Por que nós temos que fazer isso, irmãos? Porque tem pessoas que ainda vivem presas na sua vã filosofia de viver. Mas quando nós deixamos Deus agir, quando nós permitimos que Deus haja, que Ele entre em nossas vidas e faça morada, o orgulho, a pornografia, os ressentimentos, as mentiras, a religiosidade, a avareza, o medo, a culpa, a falta de amor para consigo e para com o seu próximo, e também a falta de perdão, serão coisas que não farão parte do nosso cotidiano. Tudo isso que foi citado aqui, pessoas que estão dentro da igreja podem ainda estar em si, e acham que as pessoas não veem. Mas se o homem não vê, eu digo uma coisa com sinceridade e profundidade de verdade: Deus vê, porque tudo Ele enxerga. Então é preciso que nós, como servos, como filhos e filhas de Deus, sejamos verdadeiramente servos, fundamentados nos parâmetros da palavra de Deus, e não somente trabalhadores de um ministério. Por isso, amada igreja, que a palavra vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Amém? Então que nós possamos levar esta palavra para o nosso leito de sono hoje e meditarmos cada vez mais, porque quem nos falou não foi o pastor, não foi o pregador, foi o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.